Estas são as províncias que existiam durante o Império do Brasil. Não as confundam com os estados federais do Brasil. A primeira província a qual irei falar será a província das Alagoas. A história de Alagoas se inicia antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses, quando o atual território do estado era povoado pelos índios caetés. A costa do atual estado de Alagoas era reconhecida desde as primeiras expedições portuguesas. Desde cedo, também foi visitada por embarcações de outras nacionalidades para o escambo do pau-brasil. Barra Grande deve ter sido o primeiro ponto do território das Alagoas visitado pelos descobridores portugueses, por ocasião da viagem de Américo Vespúcio em 1501. Embora não haja referência daquele porto, como a expedição vinha do norte para o sul, cabe crer que tenha ocorrido ali o primeiro contato com a terra alagoana. A 29 de setembro, Vespúcio assinalou um rio a que chamou São Miguel, no território percorrido. A 4 de outubro, denominou São Francisco, o rio então descoberto, hoje limite de Alagoas com Sergipe. Sem sombra de dúvida, nas décadas seguintes, os franceses andaram pela costa alagoana no tráfico do pau-brasil com os nativos dos arredores. Até hoje, o Porto do Francês documenta a presença ali daquele povo. Na época das capitanias hereditárias, a hoje Alagoas integrava a capitania de Pernambuco, e a sua ocupação remonta à fundação da vila do Penedo, 1545, às margens do rio São Francisco pelo Donatário Duarte Coelho Pereira, que incentivou a fundação dos engenhos na região, palco do naufrágio da nau Nossa Senhora da Ajuda e subsequente massacre dos sobreviventes, entre os quais o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha pelos índios caetés. Sardinha foi morto e devorado pelos caetés, uma das numerosas tribos indígenas então existentes na região. Perdura a crença popular de que a ira divina secou e esterilizou todo o chão manchado pelo sangue do religioso para vingá-lo. Em 1570, uma segunda bandeira enviada por Duarte Coelho, comandada por Cristóvão Lins, explorou o norte de Alagoas, onde fundou Porto Calvo e 5 engenhos, dos quais subsistem 2, o Buenos Aires e o Escurial. Neste último repousou, em 1601, o corsário inglês Anton Knivet, que viajara por terra após fugir da Bahia, onde estivera prisioneiro dos portugueses. Ao se iniciar o século XVII, além da lavoura de cana-de-açúcar, a região de Alagoas era importante produtora regional de farinha de mandioca, tabaco, gado e peixe seco, consumidos na capitania de Pernambuco. Nessa época, Penedo, Porto Calvo e Alagoas já eram freguesias. Vale ressaltar que, quando nós estamos falando de Alagoas, nós estamos falando da cidade de Alagoas, não o estado de Alagoas, ou seja, a cidade Alagoas. Repousando a economia regional na atividade açucareira, os engenhos de açúcar se tornaram os principais núcleos da ocupação da terra. A partir de 1630, Alagoas era atingida pela invasão holandesa e teve povoados, igrejas e engenhos incendiados e saqueados. Durante as invasões holandesas no Brasil, o seu litoral se tornou palco de violentos combates. Alagoas, a cidade, Penedo e Porto Calvo foram os pontos principais onde as lutas contra os holandeses em terras alagoanas foram travadas, chegando ao ponto da cidade de Porto Calvo ter sido tomada pelos invasores batavos. Posteriormente, os portugueses retomaram Porto Calvo. Em 1645, a população participou da reação nacionalista, integrando-se na luta sob o comando de Cristóvão Lins, neto e homônimo do primeiro povoador de Porto Calvo. Expulsos os holandeses do território alagoano, em setembro de 1645 prossegue a população em sua luta contra eles, já agora em território pernambucano. Alagoas se constituiu em comarca em 1711 e foi desmembrado pela capitania de Pernambuco pelo decreto de 16 de setembro de 1817, em consequência da Revolução Pernambucana daquele ano. O seu primeiro governador, Sebastião Francisco de Melo e Póvoas, assumiu a função a 22 de janeiro de 1819. Durante o Brasil Império, sofreu uma sequência de reflexos de movimentos que abalaram a vida provincial. Em 1824, a Confederação do Equador. A Lei Provincial de 9 de dezembro de 1839 transferiu a capital da província da cidade de Alagoas, hoje Marechal Deodoro, para a vila de Maceió, então elevada à cidade. Após a mudança, alguns movimentos ainda causaram impactos na vida dos alagoanos, como a Cabanada, em 1844, a rebelião conhecida como Lisos e Cabeludos. Em 1849, a repercussão da Revolução Praieira. Alagoas é hoje um estado da Federação, que tem as mais belas praias do Brasil e do mundo, mas também tem muitas histórias para contar. Esse é um dos vários vídeos da sequência das províncias do Brasil. Sim, província, pois este é o Império dos Moedeiros, e no Império falarei do Império.
Siga-nos, curta-nos e compartilhe.